Olá, voltamos então, e agora nós vamos ler sobre o incidente de assunção de competência. De acordo com o artigo 947, que está aqui grifadinho de amarelo, é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição e múltiplos processos. Então, aqui a gente tem que destacar que a questão é de direito, tem grande repercussão e não tem repetição. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator poderá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o relator, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Quarto, aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as câmaras ou turmas do tribunal. O próximo é o capítulo 4º sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que diz que, 948, arguido em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. 949. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Então, não remeterá se já houver pronunciamento do órgão ou do plenário ou do STF. 950, que está em amarelinho. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Segundo, a parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da CF poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno. Desculpa. Sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos e entidades. Agora vamos para o conflito de competência. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo MP ou pelo juiz. Parágrafo único. O MP somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá a qualidade de parte nos conflitos que suscitar. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu competência relativa. Não pode suscitar o conflito
Aqui tem amarelinho, inclusive, esse artigo 952 não pode suscitar o conflito a parte que arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite incompetência. 953, também está em amarelinho. O conflito será suscitado ao tribunal pelo juiz de ofício, pela parte e pelo Ministério Público por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas o suscitado. Parágrafo único. Em prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em 2 pontos. Súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal e tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o MP no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. 959. O regimento interno regulará o processo e julgamento do conflito de atribuição entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa. Esse próximo capítulo, que trata sobre a homologação de decisão estrangeira e a concessão do exequatur à carta rogatória, não lerei, porque não tem nenhum aqui artigo grifado de amarelinho. Diferente do próximo, da ação rescisória, que aqui, inclusive, a gente tem a instrução normativa 39, que diz que do artigo 966 ao 975 se aplica ao processo do trabalho. E aqui o 966 diz que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, 2 pontos, se verificar que foi proferida por força de 3 aqui. Tem 3, nesse inciso primeiro, nós temos 3 casos que podem rescindir a sentença, que é prevaricação, concussão e corrupção. Depois temos quando for proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Depois, se resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Depois, quando ofender a coisa julgada, quando violar manifestamente norma jurídica, quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável, ou quando for fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º.
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça, nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. E aqui eu coloquei em vermelhinho. Logo, hoje pode rescindir por uma questão processual. Como antes não podia, podia apenas quando a questão processual consistisse num pressuposto de validade, O TST editou a súmula 412, que diz, sob a égide do CPC de 73, pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Então, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação. Aqui tá falando da ação anulatória, né? Então, atos de disposição, quando homologados, estão sujeitos à anulação. Parágrafo 5º. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º. Fundamento, então, quando violar norma jurídica. Cabe ação rescisória com fundamento, então, quando viola a norma jurídica, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de caso repetitivo que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Muito legal, eu tenho que responder essa semana uma questão de segunda fase, fala justamente do distinguishing. E aí, de certa forma, esse parágrafo 5º está dizendo que quando a decisão não observa o distinguishing, a gente pode, então, ajuizar uma ação rescisória. Então, vai aqui para a minha questão, eu já anotei. E estou aqui falando em voz alta também, para vocês verem que é importante. Parágrafo 5º. Cabe ação, já li, desculpa. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo acima, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada, por hipótese fática distinta, ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. 967. Aqui está em amarelo. Tem legitimidade para propor ação rescisória, quem for parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. 2. Terceiro juridicamente interessado. 3. O Ministério Público. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória intervenção. Quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes a fim de fraudar a lei. Em outros casos em que se impõe sua atuação. 4º, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o MP será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, acumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. 2. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Peraí. 968. A petição inicial será elaborada com observância de 2 requisitos. Tá.
elaborada com observância dos requisitos do 319. Mas aqui a gente tem mais dois, né? O inciso 1 e 2. O inciso 1 deve, além do 319, ele deve acumular o pedido de rescisão, se for o caso, com o novo julgamento. E também deve depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. A Justiça do Trabalho é 20, né? Então, aqui a gente tem o 968, que para as ações que são da Justiça Comum é de 5% sobre o valor da causa. E nesse caso vai se converter em multa, caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. Então, se todo mundo falar que é improcedente ou que é inadmissível, esses 5% viram multa. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2 deste artigo não deve ser superior a 1.000 salários mínimos, então será de até 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se a ação rescisória o disposto no 332, parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição, reconhecida a incompetência do tribunal. O autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda não tiver apreciado mérito e não se enquadrar na situação prevista no 966, parágrafo 2º, quando tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30, para, querendo apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para julgamento. Parágrafo único. A escolha do relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. 974. Julgado procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2 do 968. Parágrafo único. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no artigo 82, parágrafo 2º. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forense, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente. Se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova.
observado o prazo máximo de 5 anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Terceiro, nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o MP, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Agora nós vamos para o incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 976, está em amarelo aqui. É cabível a instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva quando houver simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Risco de ofensa à isonomia e segurança. E aqui tá falando desculpa. Eu falei que tá em amarelo, né? Mas aqui acho que tem que chamar a atenção que esse incidente de demanda repetitiva cabe quando houver simultaneamente. E geralmente trocam essa palavrinha por alternadamente ou alternativamente, mas não, aqui é simultaneamente. Então, para ser um incidente de resolução, a gente tem que ter simultaneamente a repetição de processos. A questão tem que ser aqui unicamente de direito, deve ofender, então deve ser um risco de ofensa à segurança jurídica e à isonomia. Coloquei aqui de novo, requisitos cumulativos. Deixa eu dar uma conferida. Muito bem. Estamos começando esse tópico. E aí, aqui o parágrafo 1º diz o seguinte: a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito. Parágrafo 2º. Se não for o requerente, o MP ele vai intervir obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência e abandono. Terceiro, a inadmissão do incidente de resolução de demanda repetitiva, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Parágrafo 4º. É incabível o incidente quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Então, a questão é de direito e a questão aqui pode ser tanto de direito material quanto processual. E parágrafo 5º. Não serão exigidas custas no incidente, então não se exige custas. E aqui eu coloquei o artigo 8º, que eu não sei de qual instrução eu tirei, eu peço perdão, mas eu vou ler para ver o que é. Diz aqui, ó, aplica-se ao processo do trabalho as normas do artigo 976 a 986, que rege o incidente de resolução de demanda repetitiva. Parágrafo 1º. Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam na região. No tocante ao tema objeto do IRDR, sem prejuízo de instrução integral, sem prejuízo da instrução integral das custas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos, igualmente deduzidos em tais processos, inclusive se for o caso do julgamento adiciado. Ele vai suspender tudo isso, inclusive do julgamento antecipado parcial de mérito. Parágrafo 2º. Do julgamento do mérito do incidente, cabe recurso de revista para o TST. Esse recurso vai ter efeito só devolutivo, nos termos do artigo 896 e 899. Parágrafo 3º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo TST será aplicada no território nacional a todos os processos, individuais ou coletivos que versarem sobre questão igual de direito. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal. Pelo juiz ou relator, por ofício, pelas partes, por petição, pelas partes, através de petição, ou pelo MP ou defensoria, também por petição, e o juiz ou relator é por ofício. Parágrafo único. O ofício ou a petição vai ser instruído com os documentos necessários. 978. O julgamento vai caber ao órgão indicado pelo regimento interno. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente vai fixar a tese jurídica.
979. A instauração e julgamento do incidente serão sucedidos à mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio de registro no CNJ. Parágrafo 1º. Os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao CNJ. Parágrafo 2º. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recurso repetitivo e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos, salvo a decisão fundamentada do relator. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgamento do incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do 976. No artigo 982. Admitido o incidente, o relator, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Poderá requisitar informações a órgãos cujo juízo tramita o processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias, intimará o MP para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. A suspensão, o pedido de tutela de urgência. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, inciso 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente, para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º, que é conhecer do recurso extraordinário ou especial e a suspender todos os processos individuais ou coletivos. 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e em seguida manifestar-se-á o MP no mesmo prazo. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: O relator fará exposição do objeto e poderão sustentar suas razões sucessivamente o autor, o réu, o MP, 30 minutos. Demais interessados, 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo pode ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada :
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre questão idêntica de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do 986. Então, a tese é aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versam sobre a mesma questão, tramitem na mesma área do tribunal, inclusive aqueles do juizado especial, e também aos casos futuros que versem de forma idêntica sobre a questão. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Este 985 aqui, tudo que eu li está em amarelo no meu arquivo. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados. Então, a revisão é feita pelos legitimados do 977. Ela vai ser feita pelo mesmo tribunal. Pode ser de ofício ou por aqueles legitimados do 977. 982. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versarem sobre idêntica questão de direito. Então, quando é decidido pelo STF ou pelo STJ, vai ser para todo o território nacional. E nesse caso, o recurso tem efeito suspensivo. E nesse caso também presume-se repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. O próximo tópico aqui nós vamos ver é da reclamação. E esse capítulo, ele também se aplica ao processo do trabalho, conforme Instrução Normativa 39, que diz que, sem prejuízo de outros, aplicam-se ao processo do trabalho em face de omissão e de compatibilidade. Artigo 988, já está aqui amarelinho, seu parágrafo 1º e parágrafo 5º também. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do MP para, preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal, para garantir a observância do enunciado de súmula de decisão do STF em controle concentrado, para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência. Parágrafo 1º. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Segundo, a reclamação deve ser instruída com prova documental dirigida ao presidente do tribunal. Terceiro, assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 4º. As hipóteses dos incisos 3 e 4º compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Quinto, é inadmissível a reclamação, proposta após o trânsito em julgado e proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário
ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, peraí. Então, cabe reclamação para garantir a observância de um acordo de recurso extraordinário com repercussão geral e de acordo em recurso extraordinário ou especial repetitivos. Não cabe, né? Não cabe. Meu cachorrinho tá latindo e eu me distraí, me desculpe. Não cabe reclamação após o trânsito julgado, tudo bem. Também não cabe para garantir um acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Não cabe nesses casos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Parágrafo 6º. A inadmissibilidade ou o julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator, requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Se necessário, ordenará a suspensão do prazo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. 990. Qualquer interessado pode impugnar o pedido do reclamante. 991. Na reclamação que não houver formulado, o MP terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. O próximo tema aqui que nós vamos estudar é o título 2 dos recursos. Então, vai ficar para o próximo vídeo. E aí, ele será só sobre os recursos. Esse aqui nós vimos, então, outros temas. Até lá!